A Enigma foi desenvolvida e utilizada como método de criptografia na primeira metade do século XX, com o fim de codificar a troca de mensagens durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa apresentação, não aprofundaremos no contexto histórico. O objetivo dessa apresentação é mostrar o método que, com a capacidade de processamento atual, podemos quebrar essa criptografia, que é robusta, sem relativamente muitos esforços. Como podemos ver na imagem ao lado, a Enigma é muito parecida com uma máquina de escrever. Ela pesa pouco mais de 6 quilos e foi usada para a comunicação de soldados alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era de fácil uso, era portátil e era muito segura. Dentro dela existia uma engrenagem que gerava milhões de possibilidades, além de 5 rotores numerados de 1 a 5, sendo que dentro da máquina ficavam 3 rotores e cada um deles possuía 26 posições possíveis. Quando um botão for pressionado, cada um dos rotores vai girar independentemente e vai codificar cada letra de uma forma diferente. Ele vai usar os transrotores de cada uma das 26 posições e vai nos dar cerca de 17.570 posições diferentes. Mas além dos rotores, a gente tem um painel de plugs, vocês podem ver na imagem. Esse painel permitia que cada letra fosse trocada, criando uma camada extra de codificação. E a combinação dos 3 rotores mais os plugs gerava cerca de 1 sextilhão de possibilidades diferentes. Aqui fazendo só um recortezinho e falando um pouco sobre como foi esse processo na Segunda Guerra Mundial, é importante dizer que os operadores da Enigma recebiam um livro com uma tabela diferente para cada dia do mês, ou seja, todo dia do mês eles mudavam a posição dos rotores e a posição dos plugs. E todo mês eles mudavam isso, o que deixava o trabalho de decodificação, de descriptação, ainda mais difícil. Mas trazendo para os dias de hoje e aplicando esses conceitos em um computador, a gente vai iniciar assumindo que o rotor vai ser girado assim que tiver a posição inicial e a configuração do indicador. Então a gente vai ter a configuração do anel, que é essencialmente girar os anéis internos do rotor. Algo importante aqui é que se a gente girar o anel e o rotor interno real, eles vão se anular. Isso seria a nossa posição de entalhe, que também é encontrado quando o rotor vai girar de turnos em turnos muito próximo ao rotor maior. Ou seja, aqui a gente vê que a combinação da posição inicial e a configuração do anel vai significar onde está o entalhe. E aqui a gente percebe qual que é a fraqueza do enigma. Porque se a gente acertar alguma dessas coisas, mesmo que as outras estiverem erradas, a gente vai chegar mais perto da resposta. Por exemplo, se a gente obtiver os 3 vetores corretos, nas posições corretas, obter as suas posições iniciais mais ou menos certas, e caso as configurações do anel estiverem erradas, o que a gente precisa fazer é apenas mexer no entalhe para obter alguns pedaços de texto simples e correto, depois bits de texto cifrado, bits de texto simples, ou seja, o nosso retorno vai ficar cada vez mais próximo do que seria a sentença da linguagem em que o texto está escrito. A maneira com que a Enigma foi originalmente decifrada era tentando achar as configurações dos autores que definitivamente não seriam as utilizadas, ou as que definitivamente seriam utilizadas, se baseando em um texto plano, se baseando em uma entrada que já existiria e poderia estar na mensagem que estava codificada. Então eles assumiam que essa mensagem estava lá, e se, por exemplo, essa mensagem fosse o Weather Report, eles considerariam essa informação e assim conseguem saber as configurações que definitivamente não seriam as configurações utilizadas na Enigma. Afunilando então o, as possíveis combinações de configurações, estreitando as soluções. E com menos soluções, então fica mais fácil de decodificar a mensagem. Também é importante comentar um ponto que hoje em dia essa propriedade ainda persiste, como por exemplo em requisições HTTP, como por exemplo o header da mensagem que sempre será o mesmo. E isso só não é uma fraqueza porque os métodos de criptografia utilizados hoje em dia não são frágeis a esse ponto. E por conta disso, essa propriedade não oferece risco que a Enigma sofreu. E esse tipo de ataque é comumente conhecido como um ataque de texto plano, plain text. Mas na época, se não fosse de conhecimento esse texto plano, por exemplo, como dado o exemplo do Weather Report, e eles não tivessem essa mensagem Weather Report, não soubessem que essa informação existiria na informação codificada, então por força bruta eles não conseguiriam desvendar por conta de não terem a capacidade computacional necessária para isso. Mas hoje em dia os computadores são muito mais potentes do que na época.
Então, teoricamente, podemos testar algumas combinações, mesmo sem saber nenhum texto plano da mensagem descriptografada. Utilizamos então a estratégia de um ataque onde apenas temos o texto cifrado, que em inglês é Ciphertext Only Attack. Existem algumas fraquezas interessantes da Enigma que fazem com que o ataque com força bruta se torne um pouco mais prático. Fala-se muito sobre a propriedade de que uma letra nunca será ela mesma no texto criptografado, e isso é muito relevante quando se pretende utilizar ataques de texto plano, que é o que era utilizado originalmente para decifrar a mensagem. E esse não é o método que será utilizado no vídeo que é referente a esse resumo. Nesta nova abordagem, nós conhecemos apenas o texto cifrado, que é a abordagem de Cipher Only Text Attack. Ela se utiliza da fraqueza imposta pela Enigma, de que se nós conseguimos acertar apenas um dos rotores, por exemplo, nós estamos mais perto da solução do que se nós não acertássemos nenhum. E com isso, de rotor em rotor e conector em conector, nós conseguimos adivinhar a combinação da configuração que é referente à chave desta criptografia. E o que utilizamos para ver se estamos chegando perto de uma solução é o índice de coincidência de letras, que é um índice que pode variar conforme a linguagem que está sendo utilizada, mas que esse índice indica, se eu pegar duas letras aleatoriamente em um texto, qual a chance delas serem iguais. E esse coeficiente demonstra que, por exemplo, em linguagens eu tenho um coeficiente e se for um texto totalmente aleatório eu tenho um outro coeficiente. Para o texto aleatório é, por exemplo, 0,038 a chance de eu pegar essas duas letras aleatoriamente. E enquanto em linguagens, por exemplo, no inglês, esse coeficiente aumenta. Ele pode ir para até 0,078. Então, quanto maior esse número, mais perto de uma solução eu estou. E de passo em passo eu consigo chegar perto de uma solução. E o resultado pode não ser completamente o inglês. Pode ser que partes do texto ainda não estejam em inglês, mas é possível distinguir palavras e frases e ideias. Então, o texto está decifrado. Mas agora vamos mostrar um pouco do que o vídeo nos traz da resolução do problema no computador nos dias atuais, né? Aqui a gente tem uma mensagem cifrada que foi feita utilizando o método Enigma, né? O método que era feito com a máquina Enigma. E o primeiro passo que a gente vai fazer é fazer uma varredura em todas as configurações de rotores possíveis, tentando encontrar o que tem o maior índice de coincidência. Veja o que a gente vai fazer agora. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5 e assim sucessivamente. E o que a gente tem no retorno no vídeo é essa lista que tem os 10 melhores resultados, que vai ser muito útil, porque nem sempre a gente vai alcançar o que está no topo, mas podemos obter a próxima configuração. No caso atual do vídeo, a melhor configuração foi 2, 5 e 3, e o rotor com o melhor desempenho tinha as posições iniciais 21, 13 e 25. No vídeo foi feita uma indexação com índice zero corretamente, né? Que na Enigma não era feito. E, então isso foi mais prático para as configurações atuais de linguagem de programação, enfim. E aqui o que a gente tem no retorno é o índice de coincidência de 0,043, que é maior que o 0,038. Bueno, dados os rotores 2, 5 e 3, da esquerda para a direita e as suas posições iniciais, o que a gente vai fazer agora é um ataque de força bruta nas configurações do anel, para que a gente possa encontrar as melhores configurações de anel possíveis. E agora é muito mais rápido, porque só existem 600 ou um pouquinho mais desses que vão ser certos, né? Com a execução, os anéis que têm as melhores posições são o 0, 13 e 23, e a gente vai ignorar o 0, porque ele está no rotor do lado esquerdo e ele não irá girar nesse momento. Agora sim, temos uma comparação entre o texto cifrado e o texto original. Por mais que ainda pareça um absurdo total em alguns momentos, tem um índice muito maior de pontuação de coincidência do que o original. Ou seja, ele é menos aleatório e já podemos ver grupos de letras que podem ser uma palavra real. Depois disso, a gente tenta resolver o problema dos plugs,
que existem diversas combinações, mas a gente vai fazer, mas aqui a gente adota a mesma estratégia, de que se a gente encontrar um plug certo, vai ser muito melhor se não acertar nenhum. E aí passamos pelos primeiros 300 plugs, um por um, e vemos qual o melhor, e aí vamos consertando e fazendo isso para cada um dos outros, e continuamos fazendo isso sucessivamente. Se a gente fizer rápido, a gente vai encontrar um conjunto de plugs que vai nos dar um texto cifrado que vai começar a parecer muito melhor. Que é esse aqui. Aqui a gente pode ver que no terceiro, que de fato é o que passou por todos os processos, a gente já observa um conjunto de palavras. Lá no vídeo, a gente vai ver que está em inglês, mas dá para observar alguma coisa como consider, the quest e outra coisa assim, que já são uma linguagem, já são um conjunto de palavras que fazem sentido, já é o início de um processo de decriptografia que está dando um resultado bacaninha, assim. O vídeo nos mostra que a Enigma é muito robusta, mas ela não é tão segura. Ela não é trivial de se quebrar e gerou um custo e um esforço para retornar o resultado esperado. E para mensagens curtas, o índice de coincidência não é muito assertivo e ele começa a falhar por falta de informação. Para mensagens com 50 caracteres, se torna muito mais difícil de realizar a decriptografia. Depois dessa demonstração do vídeo, de como a gente quebrar o Enigma nos dias atuais, a gente percebe que o método dela é muito eficiente. E ele, considerando toda a capacidade de processamento que temos atualmente. A gente percebe que o processo de decriptação do Enigma é uma tentativa incessante de tropeçar no caminho e muitas vezes a gente não acertar, mas tentar adivinhar se está certo ou não, até que a gente acerte, considerando seguir caminhos diferentes e enfim. Para finalizar, deixamos como indicação o vídeo Quebrando o Enigma em 2021 do Computer File, além de um artigo do TCC, que é um estudo de máquina Enigma, que explica todo o funcionamento da Enigma, feito no Rio Grande do Sul, na UFRGS, pela educanda Thaís Cristine Krischer, que foi um trabalho de graduação que ela fez e a gente usou ele para compreender um pouco mais disso. Então, agradeço a todos e todas e assim encerrar a apresentação.